Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje aqui no nosso canal você vai ver quais são os 3 principais cálculos que você precisa elaborar no seu projeto elétrico e como representar esses cálculos no seu projeto elétrico. Vamos lá! Então o primeiro cálculo aqui é o cálculo de demanda, tá? Para você que não sabe, o cálculo de demanda é justamente o cálculo da potência real que vai ser utilizada na edificação. Nem toda edificação que você trabalha, elabora projeto, vai ter todas as cargas em funcionamento ao mesmo tempo nesse projeto elétrico, nessa edificação. Então, você aplica o cálculo de demanda para justamente saber a carga real demandada dessa edificação no seu projeto. Tá? Porque, por exemplo, se a gente pensasse em um projeto predial, fosse elaborar um projeto predial e calculasse todas as cargas ao mesmo tempo ligadas nesse prédio, nessa edificação, você teria uma subestação que nem caberia no próprio prédio em si, tá? Por causa da quantidade de carga. Mas como a demanda cai demais em um projeto predial, porque são várias residências e a carga é mais baixa por apartamento, aí você trabalha com o fator de diversificação e aí a sua demanda reduz demais e fica mais condizente com a realidade. Então, demanda é a máxima solicitação de carga simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, dos equipamentos de uma edificação. Então, você precisa fazer esse cálculo para definir a potência de alimentação da sua edificação. Ou seja, qual que vai ser o seu disjuntor geral, o seu cabo de alimentação? Você define a potência de alimentação. E essa potência de alimentação é definida pelo cálculo de demanda. Muito importante, esse é um dos cálculos fundamentais. Por que eu devo calcular essa demanda? É só porque veio da cabeça de um projetista e ele definiu? Não. NBR 5410/2004 tem 2 itens principais que tratam da não simultaneidade, ou seja, da utilização do cálculo de demanda. Aqui a gente vai ver justamente no item 42112. Logo mais embaixo ela fala que para definir a potência de alimentação de uma instalação ou de parte de uma instalação, ou seja, de um quadro geral, de uma medição ou de um quadro específico para uma área, é necessário considerar as possibilidades de não simultaneidade de funcionamento, ou seja, considerar a demanda. Quando eu falo possibilidade de não simultaneidade de funcionamento, a gente está falando de justamente demanda, algo que não é simultâneo. Todas as cargas simultâneas não acontecem na maioria das edificações, por isso aplicamos um fator de demanda por grupo de cargas. Isso é muito importante na hora de definir a potência de alimentação no projeto. Outro local que ela fala para a gente poder utilizar a demanda é no item 618, documentação da instalação. Aqui em documentação da instalação, neste item logo mais abaixo na linha F, ela fala que devem ser considerados parâmetros de projeto. E aqui a gente vê justamente fatores de demanda que precisam ser considerados nos parâmetros de projeto. Mas Moacir, como que eu vou fazer e quando que eu vou fazer o cálculo de demanda no meu projeto elétrico? Presta atenção. Você vai fazer por grupo de cargas. Na mesma edificação que você trabalha, existem vários grupos de cargas existentes. Um grupo de cargas de iluminação, um grupo de cargas de tomada, um grupo de cargas de ar-condicionado, um grupo de cargas de chuveiro, de motor, de forno e assim por diante. Como você identifica grupo de cargas? Por funções diferentes. Cada grupo de carga faz uma função diferente na instalação. O ar-condicionado ele tem uma função na instalação. O motor ele tem outra função, é um grupo de carga diferente. O forno também é um grupo de carga diferente. O chuveiro é um grupo de carga diferente. Quando você faz o seu quadro de cargas, você tem todos esses grupos de cargas juntos. E aí você consegue aplicar um fator de demanda para potência somada deste grupo de cargas. Percebe? Então, no seu quadro de cargas lá, você vai ter vários grupos de carga. Vamos supor que do circuito 7 ao do circuito 10, eu tenho circuito 7 ao circuito 10, eu tenho os meus chuveiros. Então, o que eu faço? Somo as potências dos meus chuveiros e aí eu vou ter uma potência final. Nessa potência final, eu vou multiplicar pelo fator de demanda que a minha concessionária traz para mim, que é o fator de demanda mais próximo aí da realidade. E aí eu somo depois esses fatores de demanda multiplicados pelas cargas específicas dos grupos de carga e aí eu tenho minha potência total. É dessa forma que a gente consegue fazer demanda, tá? Então, só para você conseguir entender o passo a passo para esse cálculo.
você tem aqui um quadro de cargas elaborado, você elabora o seu quadro de cargas. Depois você vai verificar a potência de cada carga no seu grupo, né? E aí soma essas potências. Depois você vai aplicar os fatores de demanda de cada grupo. O grupo de chuveiro, o grupo de forno, o grupo de micro-ondas, o grupo de motores. Você vai aplicar o fator de demanda de cada grupo de acordo com a sua concessionária. Ah, Moacir, eu não confio muito na minha concessionária. Tudo bem, não confia na concessionária? Então, conversa com o cliente para você ver a demanda de funcionamento própria da edificação dele e aí você cria seu próprio fator de demanda. É como se você falasse o seguinte, o fator de demanda. Olha, na minha edificação, eu vou usar no máximo 50% desse grupo de carga. Nunca vai estar 100%. Ou vão ser 2 chuveiros ligados ou nenhum. Então, você tem um FD, um fator de demanda de 0,5. Percebe? E isso você consegue aplicar para os seus grupos de cargas no seu projeto, se você não quiser usar o da concessionária. Mas o da concessionária é justamente isso que ela faz. Dentre a quantidade X, a probabilidade de estarem funcionando é Y. É isso que ela traz nos fatores de demanda, tá certo? Então você vai aplicar esses fatores de demanda e vai somar as demandas de cada grupo para obter a demanda total. Depois de somado, você tem o seu fator de demanda. Então você vai consultar a tabela da norma de dimensionamentos para depois definir a potência total de alimentação depois que você fizer seu cálculo de demanda final. Então você fez seu cálculo de demanda final, toda concessionária tem essa tabela de dimensionamentos. Aqui é a NTC04, a antiga CELG, tem a tabela de dimensionamento deles. Você fez seu cálculo de demanda, aqui ó, demanda provável, né? Até bifásico é instalada, passou de bifásico a demanda. E aí você tem aqui até 26 kVA de demanda provável, você trabalha com um trifásico. Entre 26 a 39 de demanda que você calculou, você trabalha também com trifásico, só que o disjuntor vai ser de 60 e assim por diante. Então ela serve para você consultar qual vai ser o padrão de entrada da sua edificação e o disjuntor geral também do seu quadro de distribuição principal. Muito importante esse cálculo de demanda e é fundamental para você trabalhar aí no seu projeto elétrico, tá certo? Como é que você vai representar isso em projeto? Você vai mostrar isso na planta baixa do seu projeto. Você vai mostrar isso no seu memorial descritivo e também no seu memorial de cálculo. No memorial descritivo, eu gosto de colocar o meu cálculo de demanda somente o valor final e indicar a prancha do projeto em que ele está. Na prancha do projeto, eu já mostro o meu cálculo de demanda total. Vou mostrar aqui para vocês até o final dessa aula, tá? Então, no memorial descritivo, eu mostro um trecho falando o valor. Na prancha eu mostro todo o cálculo. E no memorial de cálculo, quando eu faço, aí eu já gosto de colocar também todo o cálculo no passo a passo, tá certo? Mais um item de dimensionamento de circuitos. É mais um dos cálculos que você precisa fazer no seu projeto elétrico e precisa representar isso no seu projeto elétrico. Dimensionamento de circuito vai envolver para a gente os critérios da NBR 5410. Não de seção mínima, porque não tem cálculo, é só consulta. Seção mínima é 1,5 para iluminação, 2,5 para tomadas, né? O mínimo é esse. Depois disso, você vai ter a capacidade de condução de corrente, que é um cálculo de tentativa e erro que você tem que fazer, que eu ensino aqui nesse canal do YouTube, tem um vídeo falando sobre isso, depois vai lá conferir. Depois você faz o cálculo de queda de tensão, que eu vou mostrar aqui para vocês também, e o cálculo de curto-circuito e solicitações térmicas. É necessário sempre fazer todos esses cálculos para você dimensionar o seu circuito. Ninguém dimensiona circuito só por seção mínima. Ninguém dimensiona circuito só por capacidade de condução de corrente. Ninguém dimensiona circuito sem fazer o critério de proteção contra sobrecargas, sem trabalhar com queda de tensão e sem fazer os cálculos de curto-circuito. Só para relembrar você, o cálculo da capacidade de condução de corrente é aquele cálculo que a gente verifica agrupamento e temperatura. Aplica agrupamento e temperatura no circuito para verificar se realmente aquele circuito suporta aquele determinado cabo de acordo com o que ele está instalado. Então o cabo eu vou instalar numa eletrocalha, será que aquela corrente vai suportar do jeito que o cabo está instalado? Isso é a capacidade de condução de corrente, tem vídeo aqui no meu canal também que fala sobre isso. Cálculo de curto-circuito e solicitações térmicas, também muito importante. Preciso definir o curto-circuito na entrada para fazer os outros curtos-circuitos. E aí sim, trabalhar com o disjuntor e os equipamentos corretos da capacidade de interrupção deles. Então, fundamental para o dimensionamento de circuitos, fazer e trabalhar com todos esses critérios. Capacidade de condução de corrente, proteção contra sobrecargas, queda de tensão, que eu vou mostrar aqui para vocês e eu mostro nas pranchas também, e curto-circuito e solicitações térmicas.
Como que eu represento isso em projeto? Memorial de cálculo descritivo. Estes cálculos aqui não dá para ficar colocando na planta do projeto, porque são muitos cálculos. Vamos supor que uma edificação tem 100 circuitos. Isso eu deixo para o memorial de cálculo para mostrar. Eu não posso mostrar isso no projeto, porque se eu encher meu projeto de cálculo, como que eu vou consultar a alimentação e a planta baixa dos mesmos? Então não faz sentido. O que eu preciso fazer? Esses cálculos precisam estar no memorial. E aí eu justifico todos eles. Tá? Isso é muito importante. Então eu represento sempre isso no memorial de cálculo ou no memorial descritivo. Um dos dois eu faço essa representação e essa demonstração dos cálculos que foram utilizados. Tá? E no quadro de cargas, o que você mostra, Márcio? Eu demonstro só os resultados finais. No quadro de cargas eu não demonstro o passo a passo, no quadro de cargas, né? Porque ele não está lá para isso. Eu demonstro só os resultados finais dos meus cálculos trabalhados. Então no quadro de cargas eu demonstro lá os valores das quedas de tensão de cada circuito. No quadro de cargas eu demonstro as fiações que eu escolhi para cada circuito. Mostro os disjuntores que eu escolhi para cada circuito, mas eu não mostro especificamente como foram feitos os cálculos, e sim somente os resultados. Como foram feitos os cálculos, eu mostro lá no memorial descritivo ou no próprio memorial de cálculo, tá? E um dos itens muito fundamentais e importantes que eu já mostro na planta baixa é a queda de tensão. Todo projeto elétrico precisa ter queda de tensão de todos os circuitos. Eu tenho que fazer o cálculo de queda de tensão de cada um desses circuitos e também o cálculo de queda de tensão do trecho crítico. Eu não consigo fazer o cálculo de queda de tensão do trecho crítico se eu não fizer de todos os circuitos, porque eu não sei qual vai ser o trecho crítico se eu não fizer. Então, qual que é a ideia aqui? A norma pede para a gente que eu tenho que ter no máximo 7% de queda de tensão dos terminais secundários do meu transformador até o meu circuito final. E ela fala também que eu tenho que ter 5% no máximo de queda de tensão no ponto de entrega, né, de fornecimento até o meu circuito final. E também fala do transformador MTBT, tá, da empresa distribuidora de eletricidade. Aqui é quando é condomínio, né? Quando é um condomínio, um prédio. E aqui também é quando eu tenho um gerador. Bom, os dois principais e mais que ocorrem numa instalação são esses dois primeiros. Uma instalação com transformador próprio e outra instalação com ponto de entrega em baixa tensão. Eu tenho que fazer esses cálculos para comprovar o item 627 da NBR 5410. E eu já represento isso em prancha, já é diferente, tá? Então o ponto de entrega é justamente esse ponto na baixa tensão. É o ponto que a rede chega e vai para a edificação. E o secundário do transformador é justamente depois que entra a rede de 13,8, que é a comum, né? Desce 380/220 ou 127/220, ou seja, do secundário do trafo até o meu circuito final, eu não posso passar de 7%. Do ponto de entrega até o meu circuito final no projeto, eu não posso passar de 5%. Então, é importante eu ter em mente que, para os circuitos terminais, o circuito do chuveiro, o circuito do forno, aí eu já não posso passar de 4%. Tá? Inclusive eu deixo até menos, eu deixo 2% para eu trabalhar com essa margem, com essa folga, porque eu acho que 4% de um circuito terminal é uma queda muito alta. Tá? Então, do quadro até o circuito terminal não posso passar de 4. E do quadro até a minha medição não posso passar de quanto? 5%. Né? No total, somando esse trecho com o do quadro até a medição, não posso passar de 5%. Se eu deixar aqui 4%, daqui para a medição tem que ser 1%. Né? Então eu tenho que tomar esses cuidados aí na hora de definir essas porcentagens de queda de tensão. E é justamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui você tem um quadro para o chuveiro. Tem que fazer todos os cálculos de todos os circuitos para saber qual que é a máxima queda de tensão de cada um deles. Para definir o trecho crítico. O trecho crítico é o trecho de maior queda que não pode passar de 5%. E eu tenho que fazer isso em todos os circuitos do meu projeto. Tá? Se eu deixo aqui no máximo 4%, aqui eu não posso passar de 1%. Nesse trecho aqui. E já é um trecho que aí é mais um pouco arriscado. Como é que esse trecho eu vou garantir que seja menor que 1%? Às vezes é mais longe. Né? Então é melhor eu trabalhar muitas vezes aqui nesta queda de tensão do circuito terminal, que o cabo é menor, fica mais fácil de modificar, do que trabalhar aqui nesse trecho maior. Então aqui, por isso mesmo, eu deixo sempre 2% ou abaixo. Tá? E da mesma forma serve para o secundário do transformador. Para o secundário do transformador até o circuito terminal, não posso passar de 7%.
Lembrando que aqui também mantém os 4% e aqui eu sempre deixo 2% para eu ter margem para trabalhar nas outras quedas de tensões. E eu sempre represento isso no meu projeto elétrico na prancha. Então lá na planta baixa eu demonstro o trecho crítico. No memorial descritivo e no memorial de cálculo também eu demonstro como eu calculo e qual foi o cálculo do trecho crítico. Não preciso mostrar de todos os circuitos, porque um é consequência do outro. Se eu mostro como foi feito o geral, os outros foram feitos da mesma forma, de acordo com os cálculos e as distâncias respectivas, né? E demonstro no meu quadro de cargas cada um dos trechos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, no quadro de cargas meu, conforme está marcado aqui, ó, eu já demonstro em cada um dos circuitos as quedas de tensões. E aqui fica mais fácil definir meu trecho crítico. Olha só, meu trecho crítico com certeza vai aqui do 0,71 a um circuito de maior queda aqui, ó, 1,39. Olha o meu trecho crítico aqui. Então eu preciso fazer de todas as quedas de tensão, de todos os circuitos, que eu já defino qual vai ser a queda de tensão do trecho crítico. Na planta baixa, eu faço o seguinte. Esse aqui, por exemplo, é um projeto de um supermercado. Então eu coloquei aqui, ó, queda de tensão do trecho crítico. Mostrei a queda de tensão da medição ao quadro 1, do quadro 1 ao quadro 3, do quadro 3 ao circuito específico dele. Somei todos os itens, deu 3%. Não pode passar de 7% porque esse aqui tinha transformador. Então percebe? Vai ter edificação que você vai ter mais de um quadro. Aí você vai ver qual que é a queda de tensão de um quadro para outro. Qual que é a queda de tensão máxima de um quadro para outro. Aí você vai verificar. Desse quadro para outro, qual que é a queda de tensão máxima do circuito terminal dele? Você vai verificar, ó, foi 2%. Aí você vai somando 2% mais 1,52 mais 0,27, que são os três trechos, deu 3,92, deu abaixo de 7%, conforme o DBS 5410. Isso eu sempre demonstro no próprio projeto, eu gosto de mostrar isso. Da mesma forma, o cálculo de demanda. Olha aqui o cálculo de demanda, eu represento na própria prancha do projeto. E esse aqui era uma prancha 1. E esse cálculo de demanda, olha os grupos de circuito, iluminação em tomada, chuveiro, forno, micro-ondas, sempre aplicando um fator de demanda correspondente da concessionária. Aparelho de ar-condicionado, motor elétrico, aqui com os fatores de demanda. Depois eu somo essas potências de cada grupo, eu vou ter minha demanda final. Aqui foi uma demanda em que eu tenho carga instalada de 142 kW e demanda total de 154 kVA, né? Então aqui deu uma subestação de 150 kVA especificamente nesse projeto, tá certo? Então, é isso, é assim que eu demonstro os meus cálculos de demanda, queda de tensão e dimensionamento de circuito, Moacir. Lembrando, no quadro de cargas eu demonstro quais foram os dimensionados de cada seção de cada circuito, a queda de tensão de cada circuito, mas só nos memoriais que eu represento como foi feito esses dimensionamentos dos meus cabos, que aí é um passo a passo mais complexo, tá? Muito bem, espero que você tenha aprendido como aplicar cada um dos principais cálculos no seu projeto elétrico e como representar isso. Esse foi o intuito desse vídeo. A gente pode fazer um vídeo sobre cada um desses itens para poder dimensionar e mostrar para você como dimensiona e como faz. Se você quer isso, deixa aqui nos comentários também. Não deixe de se inscrever nesse canal. Se inscreva para você receber notificações de vídeos novos. Compartilha este vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Curte esse vídeo e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do nosso canal. Deixe as suas sugestões aqui nos comentários e o seu feedback sobre o vídeo também. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.